Antes da gente, boa noite. Obrigada pela presença. Espero que a reflexão ajude tanto a vocês, né? Que a gente, quando procura um assunto, geralmente é para nos ajudar e ajudar as pessoas que aqui estão. Primeiro, assim, para a gente poder entender, né, o que é a diferença entre uma pessoa aflita e aflições, né? Porque eu sempre achei que era uma coisa ligada à outra. Né? Uma pessoa aflita tem aflições, né? Mas procurando descobrir que não. Eu posso até estar errado, porque o meu amigo lá sempre acha alguma coisa diferente, né, Alex? Então, mas na minha fonte foi isso que eu encontrei. Então, uma pessoa aflita, ela sente-se angustiada, preocupada, enquanto as aflições se referem a sofrimentos físicos, emocionais ou espirituais. A angústia, frequentemente associada à aflição, pode causar sofrimento mental, tristeza profunda e sintomas físicos. A pessoa aflita pode sentir-se sobrecarregada, com medo, agonia e até desesperada. Então, o aflito, ele tem, o sentimento dele é de angústia, de preocupação, de ansiedade e de tristeza. As causas são dificuldades, desgostos, problemas, situações negativas. Efeitos: dor emocional, sofrimento físico, mente perturbada. Aflições: natureza, físicas, emocionais ou espirituais. Exemplos: dores, tristezas, né? Problemas de relacionamento e perdas. A função: podem ser usadas para amadurecimento e crescimento na fé. Então, a pessoa aflita é uma pessoa aflita. As aflições podem, nem sempre para ela ser ajudada, né? Ela tem que vir aqui até no nosso atendimento para poder até entender as aflições que ela tem. E as aflições são oportunidades que a gente tem, né, para melhorar o nosso autoconhecimento e melhorar a nossa vida espiritual. Então agora vamos começar a nossa reflexão. Hoje não tem pergunta, tá? Então vamos lá. Causas atuais das aflições. Esse tópico ele está no capítulo 5 ou 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo a gente também tem o que são causas anteriores às aflições. Então só para a gente entender uma e outra, né? Eu vou falar só o enunciado do que seriam causas anteriores, né? As causas anteriores às aflições referem-se a sofrimentos que não têm origem na vida atual, mas sim em existências passadas. Então vamos começar, né, dentro da pesquisa que eu fiz e que o Evangelho me ajudou muito. Começar a ler o capítulo para vocês. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Então, de acordo com o nosso Evangelho, muitas das dificuldades que a gente enfrenta hoje são consequências diretas de nossas próprias ações. Isso inclui decisões impensadas, atitudes egoístas ou imprudentes e comportamento que contrariam as leis morais. Dentro disso, a gente pode trazer uma pessoa que vive desregrada pode colher doenças. Alguém que cultiva a ambição desmedida pode se decepcionar com perdas materiais ou sofrer por frustrações profissionais. Eu estou indo muito depressa? Não? Então tá. Às vezes a gente lê de um jeito, né? Então, a gente tem que lembrar, né? A gente nunca pode esquecer que nós temos o livre-arbítrio e que ele é importante. E nós somos responsáveis por nossas escolhas. E com essa liberdade que nos dá o livre-arbítrio, vem também a responsabilidade de lidar com os resultados delas. Concordo, não é? Uma ação sempre tem uma reação, né? Ou uma consequência.
O Espiritismo nos lembra que mesmo nas adversidades aparentemente injustas, existe um propósito maior. Ou seja, toda experiência dolorosa pode contribuir para o nosso progresso moral e espiritual. Agora, voltando ao texto de novo do Evangelho, vocês vão não sei se os que conhecem já vão se lembrar dessa parte também. Os que não, né, vão entender. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantos a gente não vê no dia a dia da vida da gente? Quantas histórias a gente não sabe de pessoas que não souberam, né, limitar as suas necessidades, as suas vontades, o seu orgulho, né, de conseguir mais, mais e mais, e no final eles se sentem realmente limitados por esses desejos, né? Porque toda pessoa que se prende muito ao material, né, ela sofre muito, muito, porque o material é tão importante para ela, né, que ela esquece o espiritual, ela esquece a empatia, ela esquece a fraternidade, a caridade, para viver só aquele momento dela. O que é importante para ela é o que ela tem materialmente. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Isso nem sempre está próximo da gente, né? Isso aí acontece em pessoas que estão numa alta sociedade ou vivem no que se casam por interesse, né? Interesses econômicos, muitas vezes, né? Vamos juntar as heranças, né? Para ficarmos mais ricos, tal, mas não que isso não tem nada de um lado de amor, né? De carinho, de vontade de estar junto. É simplesmente para juntar essas heranças. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos sustentabilidade? Não, desculpa, suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Certo? Homem, mulher, hoje em dia os outros gêneros que a gente conhece. Todo exagero que estão, né, podem trazer só problemas para si. Quantos pais, agora alguns, né, que têm filhos aqui vão realmente se identificar? Espero que nem tanto, mas vão se identificar. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Todo dia a gente ouve isso. Infelizmente, cada dia mais. O que é muito triste. E por assim, coisas banais. Então a gente percebe que em muitos, né, em todos esses casos, não em muitos, faltou a base familiar, né? Faltou o amor, faltou a presença, né? Faltou a conversa para que essas crianças crescessem de uma forma diferente. Então, quando isso acontece, a gente vai até isso. Os pais aqui sofrem, né? Vamos lá. Olha, esse homem aqui, que a dona Jussara falou nele, mas eu gosto muito dele. O Paulo de Tarso aborda as causas das aflições em suas cartas, enfatizando que, embora as aflições sejam parte da experiência humana, elas podem também servir como oportunidades de crescimento espiritual e aprendizado. Ele não nega a existência das dificuldades, mas ensina que a fé em Deus e a busca por uma vida virtuosa podem ajudar a superar os momentos difíceis. Desculpa.
Eu trago aqui alguns exemplos, né, além daqueles que a gente já viu, das causas atuais. O desequilíbrio moral, que podemos resumir como a inveja, a agressividade, a prática de atos violentos ou desonestos, que geram tanto sofrimento para si como para os outros. Podemos colocar aqui também a falta de controle sobre paixões, como o ciúme. Também é uma coisa que a gente vê todo dia, que a gente tem na televisão todo dia, que a gente sabe que do nosso lado às vezes acontece e a gente se assusta, mas eu acho que as pessoas estão realmente se afastando, e muito, né, de Deus, estão muito preocupados com o material, muito preocupados com o agora, em resolver tudo agora, sem se preocupar com a vida futura, né? O que é, e não estou dizendo nem na vida futura aqui, encarnados, mas a nossa vida futura desencarnados, né? O quanto a gente precisa melhorar o nosso autoconhecimento para isso, né? Para ter uma vida futura melhor, né? Esse aqui. Outro, a má utilização do livre-arbítrio, fazendo com que haja desigualdades sociais, egoísmo e falta de amor ao próximo. O que a gente está dizendo, né? O que gera sofrimento e dificuldade na evolução espiritual. Com certeza. Né? Nossa importância, a importância da gente, para a gente, é a evolução espiritual. Né? Quando eu estou aqui para isso, vai demorar, mas estou aqui para isso, né? Para evoluir. Eu sinto que assim, em algumas coisas eu já consegui mudar, mas eu tenho muito que mudar. Mas o aprendizado vem todo dia e a gente tem que estar. Eu estou sempre aberta para o aprendizado, como a gente tem que estar aberta para isso, para poder aprender, né? E levar para a nossa vida futura. Lá em cima, porque lá em cima é que é coisa difícil. Aqui embaixo nem é tanto. Desequilíbrio emocionais e psicológicos. Excesso de preocupação com o futuro. O futuro não é o futuro espiritual, é o futuro imediato, o futuro de quem precisa crescer financeiramente, economicamente, precisa ter um cargo desejado dentro de uma empresa, e ele precisa crescer muito, ele precisa chegar a esse cargo, né? Então, assim, é esse futuro. O medo, a ansiedade e a falta da fé podem levar a doenças físicas e mentais. A gente também está vendo isso no dia a dia, gerando um sofrimento desnecessário. Então, nessas pessoas se preocupassem mais com o lado espiritual do que com o lado material, né, com certeza as coisas seriam bem mais fáceis para todos nós, me incluo nessa também. O despreparo moral e espiritual. A falta de estudo, de esforço para o autoconhecimento e a prática do bem impedem o crescimento espiritual e dificultam o enfrentamento das dificuldades da vida. Isso é uma verdade, não é verdade? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue melhorar o nosso entorno. E isso só ajuda a vida de todo mundo. A gente não precisa, o nosso crescimento espiritual com certeza vai ajudar que as pessoas que estão ao nosso lado tenham o mesmo crescimento. Já estou acabando, tá? Falei que eu já era... Então vamos lá, voltando ao Evangelho. A lei humana alcança certas faltas e as pune. A lei humana. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, certo? E não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Então, a lei pune um assassino, né? Mas não pune uma pessoa que, em busca de um cargo dentro de uma empresa, pode machucar alguém, né? Pode prejudicar outra pessoa para si mesmo, para que ele fique bem, né, dentro da empresa. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei,
que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Certo? Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Se você não passasse por alguma consequência, você não teria que parar e pensar: o que eu fiz de errado? Por que aconteceu isso? Onde eu errei? Como eu posso melhorar? Então, é por isso que Deus dá umas penas, né, vamos dizer assim, para que a pessoa pare e pense, né, onde ela errou. Vamos lá, estou terminando aqui. O que lhe foi uma fonte de desgosto? Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. E, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura, no plano espiritual, certo? Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora. Quantos já não falaram isso? Quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, quando você faz o autoconhecimento, você consegue alterar alguma coisa, alterar a sua vida, entender o que aconteceu, melhorar, você realmente vai estar melhor para entender e estar na vida futura, que é o nosso, né, a nossa vida espiritual. Então, aqui para terminar, uma frasezinha assim, ó. Lembremos que tanto nas causas atuais como nas anteriores, o sofrimento é visto como uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual, e não como um castigo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Isso significa que, ao encarar as aflições com resignação e esforço para aprender com elas, podemos alcançar a paz interior e espiritual. Obrigada, boa noite.